Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus lindos. É uma alegria e uma satisfação total dar mais essa aula para vocês. Eu sou o tutor Tatu. Hoje a gente está na aula de Biologia na frente 3, tá bom? Nessa aula a gente vai ver a parte de Ecologia. Nessa 12ª aula, a parte de Ecologia e de Ecossistemas, tá bom? Nessa aula a gente vai ver alguns tópicos relacionados aos ecossistemas, como por exemplo, quais são os componentes estruturais que compõem um ecossistema basicamente, cadeias e teias alimentares, que são bem simples de entender, nos níveis tróficos e algumas pirâmides de energia, tá bom? Pirâmides ecológicas, perdão. Então, só lembrando para vocês os níveis de organização dos seres vivos, a gente está aqui, né, em ecossistemas, que é um conjunto de comunidades, de um conjunto de comunidades que estão vivendo no mesmo lugar e ao mesmo tempo, tá bom? Essa é a definição basicamente de ecossistema. Como que é composto então o ecossistema? Basicamente por dois fatores. Os fatores bióticos, que compõem todos os componentes vivos, então as plantas, os animais, os micro-organismos, os fungos e tudo que é vivo que vocês possam imaginar, assim como também os fatores abióticos, que são os componentes não vivos. Aí entra a radiação solar, entra a água, os minerais, o solo, entra os ventos, as chuvas, os raios e todos os componentes que podem ser não vivos, tá bom? Seja eles então físicos, químicos, tá bom? Ou geológicos no caso do solo, né? E a gente também tem composição de organismos que a gente chama de autotróficos, tá? Que são organismos então vivos que sintetizam o próprio alimento, tá? A partir de componentes inorgânicos, como por exemplo o gás carbônico, como por exemplo o oxigênio e a luz solar, juntando então com componentes orgânicos, como o nitrogênio e o carbono, ele consegue então oxidar esses componentes orgânicos e fazer a sua própria energia, na forma então de amido, no caso de alguns fotossintetizantes, consegue compor sua própria energia a partir de substâncias inorgânicas, tá bom? Transformando então essas substâncias em algumas substâncias que elas podem ser consumidas, transformando então em energia, certo? Nesses organismos a gente chama de produtores, tá? É como se eles produzissem energia, lembrando que pela segunda lei da termodinâmica, nenhuma energia pode ser produzida, a gente simplesmente transforma energia. No caso dos produtores, eles transformam energia solar ou energia química, no caso dos fotoquimiosintetizantes, eles transformam energia química ou energia solar em energia alimentar. Bom, nós temos também os organismos heterotróficos. Eles não produzem o próprio alimento, então eles pegam dos organismos que a produzem. Tá bom? Então aí vão ser os herbívoros, que no caso consomem diretamente esses componentes, esses organismos produtores, ou podem ter são os onívoros e carnívoros, que consomem direto ou indiretamente esses componentes, tá bom? Então eles são consumidores dessa matéria orgânica que é produzida, dessa energia orgânica que é produzida pelos produtores, certo? Então dentro desses consumidores, né, no caso dos heterotróficos, nós temos então os organismos herbívoros, os carnívoros, nós temos decompositores, no caso dos fungos e de alguns micro-organismos como bactérias também. E também temos os detritívoros, eles se alimentam dos restos de alimento ou detritos que sobram de outros organismos, tá bom? Inclusive de produtores. Então, o alimento produzido pelos autotróficos ele é passado adiante na forma de energia para os heterotróficos, tá? E a partir de uma sequência de acontecimentos de alimentação, a energia química que esses autotróficos produzem é passada para os heterotróficos, tá? Nesse processo a gente chama de cadeia alimentar, em que um ser vivo então serve de alimento para o outro, tá? Então aqui no caso nós temos uma energia solar emanando e gerando produção de energia para o produtor, que no caso em que é essa árvore, então é da grama que está sendo consumida posteriormente pelo cervo aqui. Esse cervo, então, ele é um consumidor, já que ele está consumindo essa matéria, essa energia produzida pelo produtor. Ele está se alimentando do produtor, então, um consumidor primário. E a onça, que vai se alimentar posteriormente do cervo, então, seria um consumidor secundário, tá? E, por fim, nós temos os decompositores, que, ao fim, tudo isso aqui vai morrer, inevitavelmente. E os decompositores vão fazer o papel de reciclar essa matéria orgânica. Então, é interessante a gente ver que a energia, como vocês podem ver aqui, ela é sempre dissipada. Então, nem toda energia que um produtor produziu vai passar para o consumidor.
porque posteriormente, como vocês podem lembrar da segunda lei da termodinâmica, a energia ela é dissipada para o meio, tá bom? Então, esse servo aqui, ele não vai aproveitar 100% da energia que ele consumiu. Alguma parte de energia vai ser dissipada na forma de calor. Assim como a onça, quando consumir o cervo, ela não vai consumir 100% da energia que o cervo tinha, mas alguma parte vai ser dissipada na forma de calor, tá bom? Então, como vocês podem ver, a energia ela é sempre dissipada, ela é nunca reciclada, ela é direcional, tá bom? Ela vai sempre seguir essa direção aqui, a energia. Só que a matéria orgânica pode ser reciclada. No caso, quando o produtor, consumidor primário e secundário vierem a morrer ocasionalmente, eles vão ser decompostos e sua matéria orgânica vai ser incorporada ao solo. Então, nesse caso, como é incorporada ao solo, as plantas que vierem posteriormente, os produtores que vierem posteriormente, podem se alimentar dessa matéria orgânica para produção de energia, tá bom? Aí então vai ter uma reciclagem da matéria orgânica no solo. Lembrando sempre que, como eu disse para vocês, sempre há uma dissipação da energia. Então, no caso, os produtores eles sempre concentram mais energia do que os consumidores, tá? Então, a energia ela é gastada ao longo de uma cadeia alimentar, onde os produtores acumulam mais energia e os consumidores, até chegar nos decompositores, eles absorvem mais daquela energia inicial. Então, a energia sempre é dissipada para o meio ambiente. Alguma parte consumida, mas alguma parte é dissipada, tá bom? Mas lembrando que em um ecossistema, nada é tão simples igual a gente está falando, né? De uma simples cadeia alimentar. No caso aqui está errado. Deixa eu trocar para vocês. Aqui seria uma teia alimentar. Bom, as relações então entre espécies dentro de um ecossistema elas não são tão simples. Não é simplesmente um cervo que vai comer aquela grama e uma onça vai comer aquele cervo e depois todo mundo vai morrer e vai ser decomposto. As relações são muito mais intensas do que isso. Nós temos então parasitas, nós temos então predadores, nós temos outras relações interespecíficas que mudam toda essa dinâmica de alimentação. Tá? Então o que nós temos na realidade são o que a gente chama de teias alimentares. São redes complexas seria um monte de cadeia alimentar junta, formando uma teia, realmente. Tá? Igual a gente pode ver aqui, por exemplo, dessa planta, não é simplesmente um organismo que se alimenta, mas todos esses organismos, a qual essa setinha está indo, que é essa setinha, todos esses organismos se alimentam dessas plantas, certo? Mas olha aqui, o gafanhoto ele não é só se alimentado pelo escorpião, mas assim como pelo besouro, pelo sapo, pela andorinha. Então isso cria uma rede mais complexa do que simplesmente uma linearização como acontece na cadeia alimentar. Então o que a gente tem, evidentemente, em um ecossistema seria uma teia alimentar, tá? Que é uma rede muito mais complexa de alimentação. Lembrando sempre aqui, então, que nós temos o primeiro consumidor nesse caso. Aqui, o besouro carnívoro seria o consumidor secundário, o escorpião terciário. Aqui, então, passando para cá, a andorinha também seria o consumidor terciário e o gavião o consumidor quaternário. Só que, se o gavião se alimentar do rato, ele é um consumidor terciário, é um consumidor secundário, entendeu? Então muda toda essa dinâmica. O gavião pode ser tanto consumidor terciário, consumidor secundário, consumidor quaternário. Então tem toda essa variação. Ele pode estar variando o seu nível trófico. Ainda mais isso é muito mais presente em onívoros. Aqui a gente não tem nenhuma representação de onivoria. Mas um onívoro mesmo, ele pode se alimentar tanto dessa planta, desse vegetal, quanto ele pode se alimentar desse besouro. É um bom exemplo, tá bom? E isso também diminuiria todo o seu nível trófico, que a gente já vê logo níveis tróficos. Isso altera totalmente essa dinâmica. Tá? E lembrando sempre que as plantas e os organismos produtores, eles sempre acumulam mais energia. Conforme essa rede vai ficando, essa rede vai ficando mais complexa, a energia acaba sendo dissipada na forma de calor. Então, uma perda de energia. Tá bom? Então, sempre aqui vai ter mais energia, e quanto maior o nível trófico, menos energia está sendo consumida. Isso é o motivo para que nós termos muito mais. Pensa naqueles vídeos lá do Animal Planet lá. Nós temos uma banada de gnus com 1.000, 2.000 indivíduos e um bando de leões com 10 indivíduos. Nós sempre temos mais consumidores de baixo nível trófico do que consumidores de alto nível trófico, justamente porque a energia tem que ser dissipada. Bom, então nós não temos como ter 200 leões em uma manada,
porque nós precisaríamos de muito mais gnus para nutrir todos esses 200 leões. Justamente porque esses 200 leões, na hora que eles forem se alimentar, boa parte do consumo de carne deles vai ser dissipado na forma de calor. Então eles vão perder muita energia, ainda assim, entendeu? É por isso que está sempre uma regulação. Sempre os predadores estão em menor número de indivíduos, no caso, tá bom? Então nós temos o que a gente chama de níveis tróficos. Nós temos então os produtores, no caso exemplificado pela planta, mas em qualquer organismo fotossintetizante, aí então também entra o fitoplâncton, entra também algumas bactérias que são quimiosintetizantes, tá? Aqui nós temos os consumidores, então, que se alimentam desse produtor, ou então consumidores que se alimentam de outros consumidores. E por fim de tudo, nós temos os decompositores, que reciclam toda essa energia, essa matéria orgânica e devolvem essa matéria orgânica para o solo, tá bom? Então nós temos esses níveis tróficos que a gente chama, né? Os autótrofos, que são os produtores, e os heterótrofos, os consumidores, e os decompositores, tá? Então a posição na cadeia alimentar vai ser determinada dessa forma. Os produtores sempre são os primeiros no nível trófico, estão sempre em primeiro na cadeia alimentar. E os decompositores sempre são os últimos, tá bom? O que tem na intermediária aqui vai depender da quantidade de consumidores. Lembrando que um ecossistema muito mais complexo, um ecossistema que está no seu clímax, com certeza vai ter muito mais dinâmicas. Então, com certeza, aqui vai ter muito mais posições na cadeia alimentar. Um ecossistema que não está tão assim, então ele vai ter muito poucas posições na cadeia alimentar. Então, eu vou ter menos consumidores intermediários, aqui, primário, secundário, terciário e tudo mais. Então, depende dessa complexidade, depende do nível de energia também. Quanto mais energia eu tenho no ambiente, isso depende da complexidade, inevitavelmente, do ecossistema. Quanto mais energia eu tenho no ecossistema, mais eu posso ter consumo de energia. Então, mais eu vou ter consumidores, mais eu vou ter... quanto mais consumidores eu vou ter nessa intermediária, tá bom? Justamente para obtenção de energia. Então, aqui alguns pontos sobre os níveis tróficos. O número de nível trófico, então, igual eu disse para vocês, é limitado em função da disponibilidade de energia. Isso porque parte da energia de um nível trófico é liberada pelo meio sob a forma de calor e não é aproveitada pelo nível trófico seguinte. Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não posso ter muitos consumidores de topo de cadeia justamente porque eu precisaria de uma energia muito grande para suprir todos esses organismos, né? Como assim? A energia é sempre dissipada para o meio, parte da energia é sempre liberada para o meio. E a gente não aproveita 100% da energia que a gente consome. Seria algo como você comendo um prato de arroz e feijão, toda aquela energia na forma de caloria que você está consumindo, você não adquire 100% ela para você. Uma boa parte vai ser dissipada na forma de calor, entendeu? Então você precisaria de um pouco mais de quantidade de arroz e feijão para nutrir sua necessidade diária. Então é dessa forma que a gente pensa. Então os consumidores de topo de cadeia, eles precisariam de muito mais energia, só que boa parte dessa energia é dissipada na forma de calor. Então a gente tem baixa quantidade de indivíduos, certo? E quanto mais energia eu tenho no sistema, mais possibilidade de ter consumidores intermediários eu tenho, mais possibilidade de ter mais consumidores quaternários, quinquenários e tudo mais, tá bom? Em ecossistemas mais complexos, então o número de nível trófico é maior, um ecossistema mais simples, igual eu disse para vocês. Em ecossistemas clímax, eles vão ter mais interações, eu vou ter mais ligações de umas espécies com as outras, então isso possibilita ter mais relações de nível trófico, né? E os níveis tróficos sempre são os mesmos, independente da complexidade do ecossistema. Eu sempre vou ter o nível primário, secundário, terciário, consumidor quaternário, sempre vou ter um decompositor, sempre vou ter um produtor, sempre vou ter um consumidor, tá bom? Isso aqui é um bom exemplo, que a gente tem aqui, então, dois ecossistemas totalmente diferentes. Nós temos um ecossistema de campo, certo? Com gramíneas e pouca variedade de plantas, né? Pouca complexidade, e aqui a gente tem um ambiente marinho. Então, quem são os produtores? Nós sempre temos produtores, consumidores e decompositores, lembrando, tá? Então, no caso aqui, o produtor é minha gramínea. Ela que está produzindo energia, pegando energia do sol na forma de calor e produzindo energia orgânica. No caso, quem faz isso aqui no mar são os fitoplânctons, são as algas que ficam na parte de cima da água. Bom, elas são microscópicas e a gente não vê, obviamente. No caso, quem é o consumidor primário? Aqui é o rato, que vai ser alimentado provavelmente do fruto. Tá? Aqui o consumidor primário seria o zooplâncton, que são microinvertebrados que se alimentam então desses fitoplânctons. Tá?
Então tem consumidores secundários, inevitavelmente, aqui seria a cobra que se alimenta do rato, aqui seria o peixe que se alimenta do zooplâncton. E ao final de tudo, então, o que a gente tem são os decompositores, que quando todos esses organismos morrerem vão reciclar essa matéria orgânica e devolver a matéria orgânica para o solo. Então, como eu disse para vocês, o fluxo de matéria é cíclico, porque quando todo organismo morrer, os decompositores vão devolver essa matéria para o solo e as plantas, os produtores, posteriormente vão pegar essa matéria orgânica e produzir energia com ela. Então, ela sempre está sendo reciclada no meio. Mas o fluxo de energia é unidirecional, e não está aparecendo aqui. Bom, unidirecional e decrescente, justamente porque ele segue uma única direção. Ele vai do produtor para o consumidor primário, depois para o consumidor secundário, depois para o decompositor. Ele segue essa única direção, só que ele é decrescente. Então, o produtor tem mais energia, depois o consumidor primário vai ter menos energia, o consumidor secundário menos energia, e o decompositor menos energia ainda, tá? Então, ela é sempre dissipada para o meio. E a gente entra então em pirâmides ecológicas, que são representações gráficas de como acontece essa dinâmica entre níveis tróficos em um ecossistema. Tá? São representações na forma de pirâmide. Essa pirâmide ela é justamente por conta da redução na quantidade de matéria e energia que a gente tem de um nível trófico para outro. Como eu disse para vocês, sempre vai precisar de muitos produtores para alimentar poucos consumidores primários, e menos ainda consumidores secundários, e menos ainda consumidores terciários. Tá bom? Justamente porque a energia ela é limitante para o crescimento desses consumidores aqui. E justamente por causa da energia também, né? Aqui eu tenho muito mais energia do que eu teria aqui. Então ele segue essa formulação de triângulo, de pirâmide no caso. E nós temos três tipos de pirâmides: a numérica, a de biomassa e a de energia. Vou mostrar cada uma delas para vocês. A primeira, então, a pirâmide de números, tá? A numérica, ela simplesmente representa o número de indivíduos de cada nível trófico. Ela pode, então, seguir essa forma direta aqui, ou pode seguir uma forma de indireta ou invertida, no caso, tá? Explicando para vocês, então, aqui eu tenho 1000 plantas, no caso pode ser umas gramíneas, pode ser, sei lá, um milho. Eu preciso de 1000 milhos para alimentar 300 gafanhotos, tá? Lembrando sempre que eu estou perdendo energia, então eu não consigo consumir toda a energia que a planta tinha. Então, os 300 gafanhotos, eles servem para alimentar 20 aves. Tá bom? Então, reparem que o número de indivíduos foi diminuindo aqui, então segue esse direcionamento de energia e direcionamento de matéria. Tá? Aqui no caso já é o contrário, eu preciso de 3 árvores para alimentar 1000 besouros e de 1000 besouros para alimentar 20 aves. Tá bom? E aqui ainda mais inversamente ainda, eu preciso de uma árvore para alimentar 250 insetos. Esses insetos eles são parasitados, então tem um parasita, e ele precisa de 1.500 parasitas, então, para consumir esses 250 insetos. Então, aí sim, nesse caso, segue uma pirâmide invertida ou indireta, como eles chamam, tá? Só que essa pirâmide de números, ela retrata apenas a quantidade de indivíduos, ela não retrata a quantidade de energia e nem a quantidade de matéria. Então, justamente por isso, nós temos a de biomassa, que representa a quantidade de matéria, nesse caso. Então, a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume em unidades ecológicas. Uma unidade ecológica, então, pode ser um ecossistema, pode ser uma população, um nível trófico específico ou um indivíduo. Tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo. Ela também pode ser direta ou indireta, nesse caso de fitoplâncton e zooplâncton. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho 1000 produtores, no caso, em gramas por metro quadrado. Acho que não, é por metro quadrado. Ixi, agora não enxergo. Acho que é por metro quadrado. Então, no caso aqui, eu tenho 10.000 gramas de grama por metro quadrado, tá? Isso é fácil de fazer. Você, basicamente, vai lá no campo, pega um feixe de grama num quadrado de 1 metro por 1 metro e você pesa isso. Se em 1 metro quadrado eu tenho tanto, aí então eu posso extrapolar isso para 10 metros quadrados, para 20 metros quadrados, para 100 metros quadrados, para 1000 metros quadrados, tá? Por uma estimativa e por uma aproximação também. Então eu tenho 10.000 gramas de vegetal por metro quadrado. Esses 10.000 gramas de vegetais por metro quadrado alimentam 1.000 gramas de gafanhoto por metro quadrado, que alimentam 100 gramas de sapo por metro quadrado, que alimentam 10 gramas de águia por metro quadrado, tá bom? Aqui então é o contrário, eu tenho
uma pirâmide direta também, no caso, ela está falando de alfafa, que é um alimento para o gado. Então, eu preciso de 8 toneladas de alfafa para alimentar 1 tonelada de boi. E 1 tonelada de boi para alimentar um homem de 70 quilos. Tá bom? E nessa aqui é uma pirâmide inversa. No caso, eu preciso de 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton, lembrando que são aquelas algas que ficam na parte de cima da água, do mar. Eu preciso de 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton para alimentar 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton, tá bom? Esse aqui, então, no caso, seria um exemplo de pirâmide invertida de biomassa. Lembrando que a biomassa, então, é a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume. Então, um problema dessa pirâmide de biomassa é que ela não representa o valor energético de cada tecido. Por exemplo, um tecido vegetal, ele tem uma quantidade de energia, e já o tecido animal ele tem uma outra quantidade de energia. Isso não representa apenas a quantidade de matéria orgânica, tá? Então, para representar a quantidade de energia, nós temos as pirâmides de energia, obviamente. Então, ela representa essa energia em calorias disponível para o próximo nível trófico, tá bom? Então, lembrando sempre que a energia é dissipada, então, nesse caso, eu nunca vou ter uma pirâmide invertida, porque sempre na minha base, no meu produtor, eu tenho muito mais energia do que eu tenho no meu último consumidor de topo de cadeia, tá bom? Então, vamos lá, seria algo muito próximo a isso. Isso aqui é a quantidade de energia que o produtor tem disponível para esse consumidor. Tá? Então, vai se dissipando essa energia. Nessa aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, seria algo próximo a isso. O meu produtor vai disponibilizar para o meu consumidor primário 40.000 calorias por metro quadrado por ano. Então, por um ano, o consumidor primário vai consumir 40.000 quilocalorias em 1 metro quadrado de produtor, de vegetal. Então, eu tenho uma perca de energia, ainda assim, então, o disponível líquido seria esse 40.000. Não, perdão, esse 40.000 que seria o disponível bruto, então eu ainda tenho que considerar uma perda de energia. Aí depois, então esse consumidor primário vai consumir esse 40.000 quilocalorias, considerando então a perda de energia que ele tem para o ambiente. A mesma coisa nesse caso aqui, eu tenho 600 quilocalorias de consumidor primário por metro quadrado por ano. Então significa que esse sapo vai comer 600 calorias por metro quadrado em um ano desse consumidor primário, considerando a perda de energia, tá? Como se ele não tivesse perdido energia, ele ia consumir 600 quilocalorias. No caso, essa é a energia bruta, a gente pode calcular a energia líquida também, mas é um pouco mais complexo nesse caso. Mas lembrando então sempre que essa pirâmide de energia, ela nunca é invertida como consequência da dissipação de energia que nós temos, tá bom? E lembrando sempre que essas relações que eu estou mostrando para vocês aqui nessa aula, elas são muito mais complexas em uma unidade clímax, um ecossistema clímax, do que ele seria em um ecossistema série ou excess, tá bom? Em que aqui as relações, então eu tenho poucas espécies, as relações são muito simples, eu tenho pouca energia incrementada no sistema, tá? Nesse caso aqui, como eu tenho muito mais produtores, eu tenho a capacidade de ter muito mais, então, organismos se relacionando, muito mais consumidores se relacionando. Eu tenho uma reciclagem de matéria orgânica muito maior também, então eu tenho uma atuação dos decompositores muito grande, tá? Então lembrando sempre que eu tenho essa capacidade. No ambiente clímax, eu tenho umas relações muito mais estreitas. Num ambiente pouco desenvolvido, como a ECESE, que tem somente organismos pioneiros, eu tenho umas relações muito mais fracas, nesse caso, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Essa aula é bem simples, é bem tranquilinha. Na próxima aula eu vou continuar dando essa parte de ecologia e de ecossistema para vocês. Aí eu vou entrar em biomas brasileiros e alguns ecossistemas marinhos e terrestres, exemplificando para vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.